Fala pessoal, vim correndo para a live, falar de um assunto que é tão falado aí no mercado, para mim, o principal problema do Brasil hoje, que é a inflação, é o principal problema dos países emergentes, que é a inflação, e é um tema muito interessante para a gente discutir aí, para as pessoas se antenarem, né? E eu queria fazer uma introduçãozinha aqui rapidamente, comentando uma coisa que às vezes as pessoas até têm essa falsa impressão. A gente fala de inflação como se fosse algo sempre ruim. Só que nós precisamos dizer que a inflação é um mal necessário. Uma economia sem inflação é uma economia fadada a um caminho até, muitas vezes, um prejuízo absurdo. Já vimos aí na história da economia, alguns países entraram em sérios problemas mesmo, porque a inflação deixou de existir e entrou num processo de deflação. Uma economia em deflação é uma economia que está indo para o poço. Então, qual é o grande ponto aqui para a gente discutir? A inflação ela é boa. O problema é que nosso país está com a inflação alta. E existe um limiar entre existir uma inflação saudável e existir uma inflação alta. Então, quando um país como o nosso está vivendo um período de inflação alta, não é uma inflação super alta, como a gente já sabe que aconteceu aqui no Brasil, mas ainda assim é uma inflação que prejudica a vida da pessoa comum, e foi como a gente estava falando aqui mais cedo. A pessoa comum está perdendo dinheiro por causa desse efeito, correto? Show de bola. Aí, Thiago. E outra coisa, como você falou, a inflação não é ruim. O problema é que o seu salário não acompanha a velocidade da inflação. E aí a gente perde poder de compra. A inflação é justamente a alta generalizada dos preços. No início do ano você conseguia abastecer seu carro, fazer as compras do mês ali, fazer um passeio no shopping. Quando chega no final do ano, você às vezes, no final do mês, ele começa a faltar a gasolina, as compras já tem que ser mais reduzida, aquela ida no shopping vai falhar. É exatamente esse poder de compra que a gente está perdendo, porque o seu salário não aumenta às vezes durante um ano, o seu salário se mantém, às vezes um aumento ali a cada 2 anos, então é muito importante se atentar para essa situação e buscar uma forma também de investir, preservando o poder da inflação e também ganhar mais, porque só economizando às vezes não é o suficiente aí, né, não, Gassan? É isso aí, cara. Eu gosto de falar o seguinte, né, a questão eu vou pegar o Brasil do plano real para cá, porque antes do plano real também a gente sofria muito com a inflação, né? Do plano real para cá, a gente perdeu muito poder aquisitivo, né? Poder de compra no mercado. É uma coisa assim, impressionante. Antigamente, por exemplo, eu tenho uma tia que trabalhava na Varig, né? Ela ganhava R$500 por mês, ela conseguia pagar a faculdade, dar dinheiro para a mãe, morar de aluguel, fazer tudo. R$500 por mês. Hoje, R$500 por mês, talvez não faz nem a compra do mês, né? Para a família e tudo mais. Então, é muito complicado essa questão da inflação. A gente tem que, claro que, né, o governo, a inflação de uma forma ajuda na economia, mas ela de fato é uma coisa que, se ela não for muito bem controlada e equilibrada, ela pode levar o país também, não só o país, como a população inteira, ao fracasso, né? O reflexo disso, eu acho que principalmente o reflexo disso, né, é a questão, né, além também da questão da não educação financeira da população, a inflação também ajuda também nessa questão do dado aí de que 70% da população está endividada. Eu acho que isso também ajuda bastante nesse dado triste que a gente tem no Brasil hoje. A questão, por exemplo, por que as pessoas buscam morar nos Estados Unidos? Eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar num país mais desenvolvido. Muito por conta disso, né? O dinheiro lá, ele é mais valorizado do que o dinheiro aqui, vamos dizer assim. O que você ganha lá é mais valorizado do que em relação a você ganha aqui. Ou seja, o seu poder aquisitivo tem mais força lá. Lá nos Estados Unidos, mesmo tendo problemas lá, vou dar um exemplo dos Estados Unidos para ficar claro, pessoal. Mesmo você tendo problema lá, você ganha lá o salário mínimo lá $1.100, por exemplo. Com $1.100, dá para fazer muito mais coisas do que você faz aqui, por exemplo. Então, é por conta da inflação que as pessoas se optam por lá. Beleza, passando por isso da questão da inflação, o que aconteceu no ano passado para esse ano, para entrar em pauta essa questão da inflação? Os países como um todo, eles adotaram uma política de imprimir muita moeda, né, no mercado. E, claro, por de outros diversos fatores também isso culminou, né, num problema, mas imprimir muita moeda, e aí o que eles fizeram para também suprir essa demanda também? Eles diminuíram a taxa de juros, né? Eles aumentaram a demanda, aumentaram a quantidade de moedas no mercado e diminuíram a taxa de juros. Isso causou um efeito que a gente está sofrendo agora da inflação.
Porque quanto mais moeda no mercado, mais ela vai estar desvalorizada. Isso não aconteceu só aqui, como no mundo inteiro. Isso é natural que aconteça. E aí, o que agora o governo está fazendo para conter essa alta de inflação? Eles estão aumentando a taxa de juros para poder conter essa alta da inflação no mercado. Então, não é que a inflação, que a taxa de juros sobe junto com a inflação. Não, a taxa de juros, ela sobe para conter a inflação. Então, ela, de alguma forma, ela vai acompanhando a inflação. A inflação está subindo, sobe a taxa de juros para poder conter ela. E aí, como é que funciona isso na prática, né? Tipo, hoje eu conversei com a Ju, ela foi me tirar algumas dúvidas comigo em relação a isso. Cara, como que a inflação, ela tem a ver com a taxa de juros, se quando sobe de acordo com a taxa de juros, se, por exemplo, quando sobre a taxa de juros, a inflação tende a ser controlada, né, ou cair, vamos dizer. Porque é justamente isso. O governo geralmente sobe a taxa de juros para conter a inflação, para atrair mais capital estrangeiro de fora, para que de uma forma seja controlada a taxa de juros. Então ela vai acompanhando a inflação. Eu vejo a inflação, ela toma a frente e aí as outras coisas vão atrás, né, vamos dizer assim, para poder abraçar isso, para poder controlar, vamos dizer assim, né? Gassan, e o problema também é que o remédio é tão perigoso quanto a doença, no caso da Selic e a inflação, porque de todo jeito ela nos afeta. A inflação, você perde poder de compra. Com o aumento da Selic, que controla a inflação, o custo do dinheiro fica mais alto. Então, para você fazer um empréstimo, para você fazer um financiamento, para o banco liberar essa grana aí, eles vão elevar esse valor ali, porque ele entende que é um risco maior e ele tem que cobrar mais. Então, às vezes, é uma faca de dois gumes. Então, tratar da inflação só com a taxa de juros é também um problema sério. Perfeito. E aí, para quem ficou até na dúvida do que Gassan explicou, que é exatamente isso, a gente pode trazer diversos exemplos aí do mercado financeiro para entender o porquê o dinheiro tem esse efeito inflacionário. Até porque é bom a gente falar que a inflação é um efeito econômico e a taxa de juros é uma ferramenta utilizada para conter o efeito. Então, a inflação acontece porque a economia existe e se cria a taxa de juros para tentar ter uma ferramenta capaz de direcionar qual caminho você quer dar, dependendo, obviamente, da política econômica que o país adota, que é meio que desde nosso mestre Keynes está seguindo a grande maioria do fluxo. Mas, assim, pensem comigo, se eu tenho, por exemplo, eu aumento a quantidade de arroz disponível no mercado. Se tem mais arroz disponível, consequentemente o preço do quilo do arroz tende a cair. Porque todo mundo pode conseguir arroz facilmente agora. Então, como tem mais demanda do que oferta, o preço cai. Então a inflação acontece do mesmo jeito. Quando você tem mais dinheiro sendo injetado na economia, e aí vem realmente a impressão de dinheiro, economicamente falando, o que acontece é que o preço do dinheiro, ele despenca. E de que forma? Através da inflação. Quanto maior for a inflação, menor vai ser o valor do dinheiro com o tempo. Então é a mesma coisa. É só a gente lembrar da lei da oferta e da procura. Se existe uma redução e uma restrição de emissão de novo dinheiro, de novos capitais, você vai ter o quê? Menos dinheiro circulando, o dinheiro ganha valor, a inflação segura. Então, essa é a consequência. Por isso que a gente fala que a inflação é um efeito. E a gente usa a taxa de juros para controlar. Mas também a questão política influencia nessa questão da inflação, né? É legal a gente comentar isso também, porque tem a questão do lado grau de risco, né, de investimento, que isso influencia diretamente na questão da inflação aqui, não só pela questão da moeda, mas também pelo grau de risco, além de outras coisas, né, que influenciam. A questão da inflação, né, tipo, como é que está atrelado ao investimento? Quando a inflação aumenta, geralmente os produtos que as pessoas consomem aumentam de valor, né? Então, quando a gente investe em empresas que vendem esses produtos, a gente se beneficia de alguma forma com essa inflação. Foi o caso, por exemplo, de empresas de materiais básicos esse semestre aí, né? Tipo, esse trimestre aí, que cresceram exorbitantemente, né? Não só por conta da inflação, por conta da demanda mundial, enfim, etc, né? Então, você consegue surfar a onda, aproveitar esses momentos, mesmo com a inflação alta, e você consegue bater de sobra aí a inflação e se proteger seu capital, né, pessoal? E, Thiago e Gassan, eu acho que para aquela pessoa que investe de uma forma mais conservadora, que tem um perfil com a parte de renda fixa maior na sua carteira, é mais difícil ainda conseguir ter um resultado superior àquele ali que o Thiago mostrou no gráfico de 6 e pouco % ao ano.
Porque, por exemplo, você não vai colocar todo o seu dinheiro num tesouro IPCA+, para poder correr o risco de ele flutuar também negativamente, você perder o dinheiro, ou se em algum momento você precisar de resgatar. Então, você vai ter que ter algum investimento em renda fixa ali, atrelada a Selic, uma parte em IPCA, ou atrelada aos IPCAs aí da vida, e às vezes um pequeno percentual ali na renda variável, para que você possa, como o Gastão falou ali, se beneficiar dessa alta, ou de empresas que repassem a inflação através dos seus produtos ali, aumentando um pouco a sua receita. Porque se você ficar com a sua carteira de investimentos, eu tenho um saldo no Nubank, eu tenho um saldo na poupança e eu tenho um pouco de Tesouro Selic, você não vai conseguir se preservar da inflação. É necessário, às vezes, você colocar um pouco de risco na sua carteira para que você receba esse prêmio, que é um benefício ali de uma renda variável que vai te entregar, às vezes, 8, 9, 10% ao ano, mesmo que seja um pequeno percentual da sua carteira, mesmo que seja 15%, 10%. Mas é necessário que a gente corra um pouco de risco para receber um prêmio acima da inflação aí, investindo. E olha que coisa interessante, rapaziada. Você tá lá consumindo no dia a dia. Você vai no shopping e vai comprar um sapato. Aí você reclama, cara, o preço do sapato subiu. Aí você sai da loja de sapato e vai comprar um celular. Aí você fala, cara, o preço do celular subiu. Aí você sai do shopping e vai abastecer o seu carro. Você fala, cara, o preço da gasolina subiu. Você vai fazendo uma cadeia de consumo que tudo você está reclamando do preço. Só que para pensar. Se você também é dono da empresa que passou esse preço para você pagar, você não acha que a rentabilidade que você vai ter, rentabilidade entre aspas, vamos pensar com uma cabeça de sócio, não de comprando ação e tal. Mas se a receita dessa empresa já está repassando o efeito inflacionário para o produto, se você é sócio dessa empresa, o efeito inflacionário já foi corrigido lá dentro. Então o resultado que sua empresa vai estar dando já está livre da inflação. Então quando você começa a pensar que utilizar ferramentas como ações de fundos imobiliários para ter um investimento na sua carteira, e esses são dispositivos que repassam para o consumo exatamente o efeito inflacionário nos seus preços, você está se defendendo da inflação. E é isso que as pessoas têm dificuldade de parar para pensar, caramba, eu fico com medo de perder dinheiro na Bolsa de Valores. Mas se você entender que na Bolsa de Valores estão as empresas que estão aumentando os seus preços através de repasse de inflação para o produto, consequentemente o resultado que essa empresa normalmente vai ter, já vai ter abatido o efeito inflacionário, então você não tem essa perda. Só que como o Osmar falou, normalmente as pessoas fazem o quê? Deixam a grande maioria do seu dinheiro na renda fixa tradicional vinculada à taxa de juros, que esta vem perdendo da inflação há mais de 5 anos. Eu só queria comentar uma coisa, né? Tipo, o governo fala muito, a inflação tá controlada, né? Tipo, naquela faixa de percentual por mês. Pô, 0,5, 0,3, 0,4, 0,56% ao mês. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, é o mesmo efeito do investimento, é uma bola de neve. Não é à toa que, por exemplo, o imóvel, o maior exemplo disso é o imóvel. O imóvel, antes você conseguia comprar um imóvel aí por 50 mil. Hoje vai comprar um imóvel por 50 mil que você vai ver. Você não vai achar nenhum imóvel por 50 mil, nem um muquifo ali da esquina você vai achar por 50 mil. Então é tipo uma bola de neve. Então realmente, tipo assim, mesmo que esteja controlado, a cada tempo assim, que passa, que seu dinheiro tá parado, sem estar movimentando, sem girando junto com a economia, ele tá perdendo de valor. E não é tipo perdendo de valor um pouquinho, ele está perdendo de valor exponencialmente, né? Chega um momento que você não consegue mais, com aquele dinheiro, aquela reserva que você acumulou, suprir a demanda que você tinha, igual antigamente você conseguia suprir. Então é bem preocupante isso aí. Show de bola, galera. Agradeço a presença aí de todos também. Obrigado por mais um Clube Invest aí, foi muito show aí. Eu acho que para mim foi um dos mais importantes, se não for o mais, né? Então, show de bola aí. Valeu, pessoal. Tamo junto aí.